Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje vamos estudar o segundo dos 23 tópicos que observamos na carta de Paulo aos Romanos. O tópico de hoje é o Evangelho, a Igreja e o Apóstolo, conforme Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Tudo bem? E dentro desse tópico, estudaremos as marcas do Evangelho verdadeiro, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E em segundo lugar, as marcas da Igreja verdadeira, que vai também do mesmo capítulo, só que do versículo 6 ao versículo 8. E em terceiro lugar, as marcas do apóstolo verdadeiro, que vai também do mesmo capítulo 1, só que do versículo 8 ao versículo 13. Amém? Vamos começar depois da vinheta. Eu convido a todos que possam abrir a palavra do Senhor para a gente fazer a leitura oficial. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios.
Amém, meus irmãos? Esta foi a leitura da palavra do Senhor oficial do nosso estudo de hoje. A introdução de Paulo à carta aos Romanos é a mais longa de todas as suas cartas. No texto original, essa introdução é composta de 93 palavras. Cada parte da saudação é ampliada, o nome do remetente, o nome dos destinatários e as saudações propriamente ditas. O apóstolo faz questão de definir com muita clareza, logo de início, o Evangelho, tema que discorrerá em toda a carta. Ele menciona também as marcas da verdadeira igreja e fecha sua introdução falando um pouco de si e de seu desejo e propósito de visitar os crentes de Roma. No estudo anterior, abordamos a incomparável importância de Romanos na história da Igreja e de sua indisputável influência, tanto na Reforma do século XVI, como nos grandes reavivamentos espirituais posteriores. Nesse estudo de hoje, iniciamos com uma declaração de William Barclay. Ele destaca que, quando Paulo escreveu esta carta, dirigiu-se a uma igreja que não conhecia pessoalmente, situada numa cidade que nunca tinha visitado, a maior cidade, a capital do maior império do mundo, razão pela qual o apóstolo escolhe com muito cuidado suas palavras. E vamos observar o primeiro tópico, que é as marcas do Evangelho verdadeiro, conforme capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Esse é o nosso primeiro tópico. Mas o que Paulo está querendo falar? Irmãos, a Epístola aos Romanos não foi escrita propriamente para corrigir algum problema na Igreja de Roma, mas para fazer uma apresentação e uma defesa do Evangelho. Como dissemos no estudo anterior, mais do que uma carta, Romanos é um tratado teológico. 6 verdades devem ser aqui destacadas. Em primeiro lugar, o arauto do Evangelho, conforme o versículo 1. No primeiro século, o remetente de uma carta colocava seu nome no início da carta. Por isso, Paulo abre a epístola fazendo 3 afirmações sobre si mesmo. A primeira delas, Paulo era servo de Cristo, conforme capítulo 1, versículo 1. A palavra grega doulos, traduzida por servo, significa escravo, aquele que foi comprado por um preço, pertence a seu senhor e está completamente à sua disposição. Um escravo não tem vontade própria, nem liberdade para fazer o que lhe agrada. Um escravo vive para agradar o seu senhor e obedecer-lhe às ordens. No Império Romano, os escravos carregavam uma pesada argola de ferro, soldada em volta do pescoço, com o nome do seu senhor. Acredita-se que havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Um escravo não era considerado uma pessoa, mas apenas uma propriedade, uma ferramenta viva.
Como propriedade de seu dono, este poderia submetê-lo a trabalhos forçados, castigá-lo e até matá-lo. Paulo, porém, não é escravo de um senhor carrasco. Seu senhor deu a vida por ele, comprou-o com seu próprio sangue e conquistou-o com imensurável amor. Assim, a expressão servo de Jesus Cristo descreve ao mesmo tempo a obrigação de um grande amor e a honra de um grande ofício. Charles Erdmann diz que Paulo indicava com essa expressão plena submissão a seu Senhor. Vale ressaltar que, quando Paulo se apresenta como servo de Cristo, isso se refere não apenas a uma posição de grande humildade, mas também de súbita honra. Granfield diz que, no antigo Israel, chamar um homem de servo de Deus era conceder-lhe título de honra. Isso porque patriarcas, reis e profetas se apresentavam como servos do Senhor. Assim, Paulo se autoposiciona na mesma linhagem de Abraão, Moisés e Davi. Segunda observação: Paulo foi chamado para ser apóstolo, conforme capítulo 1, versículo 1 ainda. A palavra grega apóstolos significa enviado. Paulo foi chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo, a fim de anunciar o Evangelho, especialmente aos gentios. Há forte contraste entre os dois termos usados por Paulo. Se a palavra servo expressa grande humildade, ou o título apóstolo enfatiza grande autoridade. Servo é um termo geral para todos os cristãos. Apóstolo é um termo específico apenas para aqueles que foram chamados por Cristo e testemunharam sua ressurreição. Calvino corrobora esse pensamento ao declarar: Paulo é servo de Jesus Cristo, como a maioria é apóstolo por vocação de Deus, e não por atrevida usurpação. William diz que o apóstolo é investido com a autoridade daquele que o enviou. E essa autoridade diz respeito tanto à doutrina quanto à vida. Nessa mesma linha de pensamento, John Murray afirma que a pregação dos apóstolos estava investida da autoridade de Cristo e do Espírito Santo. Pelo fato de ter perseguido a igreja de Deus, Paulo não se considerava digno de ser apóstolo, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Mas ao ser chamado pelo Cristo glorificado, conforme Atos, capítulo 26, do versículo 15 ao 18, sendo testemunha, portanto, de sua ressurreição, conforme capítulo 1, conforme 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, recebeu a mesma autoridade que os demais apóstolos. Gálatas, capítulo 1, verso 15 ao 17, afirma isso. Tendo sua missão devidamente confirmada pelos sinais que acompanhavam suas obras, conforme 2 Coríntios 12, 12. Granfield destaca o fato de que não é na base do egoísmo humano presunçoso, mas na base do chamamento divino que Paulo é apóstolo. Aqueles, portanto, que hoje se auto-intitulam apóstolos estão em desacordo com a palavra de Deus. Não temos mais apóstolos no momento e no mesmo sentido do Novo Testamento. Aqueles eram fundamento da igreja e recebiam os oráculos de Deus. Hoje, a revelação de Deus está completa. Concordo com Geoffrey Wilson quando diz:
uma vez que a função dos apóstolos é essencialmente impossível de ser repetida, a única sucessão apostólica conhecida no Novo Testamento é a fidelidade continuada ao depósito sagrado de verdade, que foi de uma vez por todas dado à Igreja por eles. E terceira observação: Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 15, para anunciar o Evangelho da Graça, conforme Atos capítulo 26, do versículo 16 ao versículo 17. Francis Schaeffer diz corretamente que separações envolvem sempre duas ações: separação de e separação para. A separação de algo é algo facilmente entendido. Existem muitas coisas que nos podem manter afastados de Deus, e não é possível sermos separados para Deus, a não ser que sejamos separados destas coisas. A consagração de Paulo ao Evangelho foi total e integral. Ele chega a chamar o Evangelho de Deus de meu Evangelho, conforme Romanos capítulo 2, versículo 16, e Romanos capítulo 16, versículo 25. John Stott enfatiza que a palavra grega tem o mesmo significado que a palavra fariseu. Como fariseu, Paulo havia sido separado para a lei, mas agora Deus o havia separado para o Evangelho. Concordo com Bruce quando ele diz que todos os ricos e variados dons da herança de Paulo, judaica, grega e romana, e de sua educação foram predestinados por Deus com vista ao seu serviço. Em segundo lugar, a fonte do Evangelho, separado para o Evangelho de Deus, conforme capítulo 1 e ainda versículo 1. Paulo deixa claro que ele não é a fonte do Evangelho, mas apenas o seu arauto. O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas seu canal. Ele não cria a mensagem, apenas a transmite. O Evangelho não vem de homem, mas de Deus. Sua origem não está na terra, mas no céu. O Evangelho não é fruto da lucubração humana, mas da revelação divina. Nas palavras de Charles Hardman, o Evangelho não é invenção humana, é uma revelação celestial, gloriosa e divina. Granfield está coberto de razão quando diz que a mensagem da Boa Nova que Paulo deve proclamar é a palavra autorizada de Deus. Sua fonte não é outra senão o próprio Deus. Na mesma linha de pensamento, Leon Arndt diz que o autor último do Evangelho é o próprio Deus. A mensagem não é meramente humana. Ao contrário, é palavra de Deus, ação em que Deus está presente e age eficazmente a tal ponto de ele mesmo ser o agente do Evangelho apostólico. Há muitos evangelhos inventados ou distorcidos pelos homens. Esses outros evangelhos representam as reivindicações pretensiosas de homens presunçosos. Estes evangelhos não passam de falso evangelho, conforme Gálatas capítulo 1, do versículo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Concordo com John Stott quando ele diz que os apóstolos não inventaram o Evangelho. Ele foi revelado a eles, confiados por Deus. Por isso, o que temos não é uma miscelânea de especulações humanas, nem mais uma religião a ser adicionada ao que já existe. O que temos é o Evangelho de Deus, a boa nova do próprio Deus, para um mundo perdido. Sem esta convicção, a evangelização perde todo o seu conteúdo, propósito e motivação. O Evangelho de Deus
é sua jubilosa proclamação da vitória e da exaltação do seu Filho, e da consequente anistia e libertação que os homens podem desfrutar pela fé nele. Em terceiro lugar, a antiguidade do Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, conforme o capítulo 1 e versículo 2. O Evangelho não é uma inovação, uma espécie de plano B, porque o plano A fracassou. O Evangelho foi concebido na eternidade, anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas, prefigurados nos sacrifícios judaicos e plenamente cumprido em Cristo. Há uma continuidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. O Evangelho não é ruptura, mas atualização. Nas palavras de William Greathouse, o Evangelho não é uma ruptura com o passado, mas sua consumação, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Charles Erdman diz acertadamente que, nessas escrituras, ora conhecidas como o Antigo Testamento, estava contido o Evangelho em tipo, símbolo e profecias. Elas predizeram os grandes eventos redentores que formariam a substância da mensagem do Evangelho. Desta forma, segundo John Murray, Paulo demonstrou tanto a unidade como a continuidade da dispensação do Evangelho em relação ao Antigo Testamento. O Evangelho que Paulo anuncia é aquele prometido pelos profetas no Antigo Testamento e revelado aos apóstolos no Novo Testamento. Calvino diz que o Evangelho não foi dado pelos profetas, mas prometido por eles. Por isso, engana-se quem confunde as promessas com o Evangelho. Na visão de John Stott, o Evangelho de Deus tem duplo atestado de autenticidade, a saber, os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Os dois dão testemunho de Jesus Cristo. É bem conhecida a célebre declaração de Aurélio Agostinho: o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. Também concordo com Leon Ardit quando ele afirma que há um só Deus, o qual fala de maneiras várias segundo a diversidade dos tempos, mas diz sempre a mesma coisa, porque é verídico, e realiza sempre a mesma obra, porque é fiel. Sua veracidade e sua fidelidade alcançam expressões supremas em Cristo Jesus. A linha de raciocínio do apóstolo Paulo é que as boas novas da salvação pela fé não constituem inovação, porque o cristianismo não é uma contradição ao judaísmo. Antes, porém, um cumprimento à consumação, o clímax dessa dispensação. O Messias, predito do Antigo Testamento, é o Cristo do Novo Testamento. O servo do Senhor, a quem os profetas predizeram, é o Filho de Deus, a quem os apóstolos pregaram. Paulo crê firmemente na suficiência das Escrituras para nos revelar o conteúdo do Evangelho. Ele não aceita nenhum Evangelho além daquele revelado nas Escrituras. Nada de revelações forâneas às Escrituras. Nada de introduzir alguma novidade estranha à Palavra de Deus. O conteúdo do Evangelho se limita à revelação divina que temos nas Sagradas Escrituras. Adolf Paul diz que o intuito divino era pôr o cumprimento ao lado da promessa. E em quarto lugar, a essência do Evangelho, com respeito a seu Filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme capítulo 1 de Romanos, versículo 3 e 4. O Evangelho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras
tem o centro ao redor do qual tudo gira, do começo até o final. Ele trata o Filho de Deus. O Evangelho tem como essência o Filho de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eixo, o cerne e o conteúdo, a essência do Evangelho. Don Stott tem razão quando diz que a boa nova de Deus é Jesus. Portanto, aparta-se de Jesus um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho. Adolf Paul corrobora essa ideia ao escrever: o Evangelho prometido do Antigo Testamento trata do Filho de Deus. O centro das Escrituras é o próprio Cristo. Como filho, ele é mais que Abraão, Moisés, Davi, Salomão ou qualquer profeta. A plenitude completa ele é, de Deus. Na verdade, o cristianismo é Cristo. Ele é a essência e suma. Ele é a substância do Evangelho. Jesus é o Messias dos judeus e o Senhor dos cristãos. Paulo destaca duas verdades sobre Jesus. Sua encarnação, no capítulo 1, versículo 3. O Filho de Deus eterno encarnou e entrou no mundo como descendente de Davi, conforme 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Francis Schaeffer aponta que, se observarmos que a genealogia em Mateus se refere a José e a genealogia em Lucas se refere a Maria, descobrimos que Jesus descendeu de Davi por ambas as partes, materna e paterna. A encarnação de Cristo é um dos pilares do Evangelho. Fala do seu estado de humilhação. O Verbo se fez carne, o Deus eterno entrou no templo, aquele que preenche todas as coisas esvaziou-se. O Senhor do universo se fez servo, o Deus bendito se fez homem. Aquele que é bendito eternamente se fez maldição. O Santo de Israel se fez pecado. O autor da vida sofreu morte de cruz. Geoffrey Wilson diz que na cruz o sol da justiça foi eclipsado durante aquelas horas terríveis em que ele sofreu a execução penal da ira divina contra o pecado. A glória essencial de Cristo foi obscurecida quando ele voluntariamente desceu aquele profundo abismo de vergonha e sofrimento que marcou o ponto mais baixo de sua humilhação. Aqui Paulo faz também outra observação: sua ressurreição, conforme capítulo 1 e versículo 4 da carta aos Romanos. Jesus Cristo foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. O Filho de Deus se manifestou primeiro com fraqueza, depois com poder. Ele que era filho desde a eternidade, não deixou de ser filho ao esvaziar-se na encarnação e humilhar-se em morte de cruz. Agora, porém, é designado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus em fraqueza e humildade. Por meio da ressurreição, torna-se Filho de Deus em poder. Obviamente, Paulo não está dizendo que Cristo só se tornou Filho de Deus pela ressurreição, uma vez que ele é Filho do Deus eterno. E esta filiação não teve nenhum começo histórico. O que Paulo afirma é que Cristo foi designado Filho de Deus em poder pela ressurreição. Assim, Paulo não está aludindo às duas naturezas de Cristo, humana e divina, mas aos dois estados, de humilhação e de exaltação. É um mesmo Filho de Deus que aparece igualmente em humilhação e em exaltação. O Filho realmente era o único gerado do Pai, antes de todos os mundos. É a divindade do Filho necessariamente a base da encarnação e da ressurreição. Jesus foi o Filho de Deus em fraqueza, em humildade, na encarnação. A glória divina, que antes estava oculta,
se manifestou depois da ressurreição. A partir daquele instante, ele é o Filho de Deus em um novo sentido. É o Filho de Deus em poder, o Filho de Deus em glória e em pleno poder. O apóstolo Paulo diz que, pela ressurreição, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. A ressurreição de Cristo marca o fim do sofrimento messiânico e o começo do senhorio transcendente do mediador, conforme Atos capítulo 2, versículo 36, e Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. A entronização de Cristo inaugurou a era do Espírito, pois é o Cristo exaltado que derrama o Espírito sobre a Igreja. E em quinto lugar, a abrangência do Evangelho entre todos os gentios, conforme capítulo 1 de Romanos e versículo 5. O Evangelho de Deus, cujo conteúdo é Cristo, destina-se a todos os gentios, a todos os povos. A palavra grega, traduzida por gentios, significa nações e refere-se a todos os gentios. Os judeus pensavam que as boas novas de salvação eram destinadas apenas a eles. No entanto, o plano eterno de Deus incluía todos os povos. Cristo morreu a fim de comprar para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 9. John Stott é enfático quando escreve: precisamos libertar-nos de todo o orgulho, seja de raça, nação, tribo, casta ou classe, e reconhecer que o Evangelho de Deus é para todos, sem exceção e sem distinção. Este é um tema de suma importância em Romanos. O Evangelho universal em seu alcance, mas não universalista em sua aplicação. Seu propósito é salvar apenas os que crerem, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. Ou seja, todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. Eu gostaria de observar novamente esse ponto. O Evangelho de Cristo é universal em seu alcance, mas não universalista em sua aplicação. Seu propósito é salvar apenas os que crerem, conforme Romanos capítulo 1 e versículo 16. Ou seja, todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. Amém? Em sexto lugar, a finalidade do Evangelho, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé, conforme capítulo 1 de Romanos e versículo 5. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas todo aquele que crê prova sua fé pela obediência. William corretamente enfatiza que a obediência está baseada na fé, e dela emana. Obediência e fé são gêmeas idênticas e inseparáveis. Uma não existe sem a outra. O domínio de um Senhor é obediência a Ele, são coisas correlatas. O ato de fé é a submissão a Deus. Assim, a causa da salvação é a graça. O instrumento da salvação é a fé. A evidência da salvação é a obediência. Obediência por fé é a resposta que o Evangelho exige. E a sujeição voluntária ao Evangelho ouvido. Geoffrey Wilson tem razão quando diz que a obediência a Cristo é fruto da fé nele. Entretanto, recusar-se a confiar nele para a salvação é a pior forma de desobediência, conforme João capítulo 16 e versículo 9. Não poderíamos sintetizar os pontos mencionados anteriormente melhor do que John Stott o fez.
A boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para as nações, para a obediência por fé, por causa do nome, o nome de Cristo. Amém? Aqui vamos para nosso segundo tópico do estudo de hoje. E ele fala das marcas da igreja verdadeira, conforme o capítulo 1, mas agora do versículo 6 ao versículo 8. Tendo apresentado os distintivos do evangelho verdadeiro, Paulo passa a falar das marcas da igreja verdadeira, conforme versículo 6 ao versículo 8. Vamos fazer a leitura para melhor entendimento. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Então Paulo aqui ele está falando das marcas da igreja verdadeira. E tendo apresentado os distintivos do evangelho verdadeiro, Paulo passa a falar das marcas da igreja verdadeira. Nesse tópico podemos destacar 5 pontos importantes a seguir. Em primeiro lugar, a igreja é o povo amado de Deus. Ele diz assim no seu texto: a todos os amados de Deus, que estais em Roma, conforme o versículo 7. A igreja é um povo amado de Deus. Deus amou a igreja na eternidade e a atraiu para si com cordas de amor, conforme Jeremias capítulo 31 e versículo 3. Não foi a igreja que escolheu a Deus, foi Deus quem a escolheu. Não foi a igreja que o amou, a Deus primeiro. Foi Deus quem o amou desde a eternidade. Deus colocou seu coração na igreja antes mesmo de lançar os fundamentos da terra, conforme Romanos capítulo 8, versículo 30 a 39. O amor de Deus pelos crentes de Roma era um amor que antecede, acompanha e segue o amor deles por Deus. Em segundo lugar, a igreja é o povo chamado para ser propriedade de Cristo, de cujo o número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Paulo fala no versículo 6. Os crentes pertencem a Cristo por predestinação, redenção e chamamento. Sua salvação tem origem no chamamento eficaz de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 30. E também Romanos capítulo 11, versículo 29. A igreja é o presente de Deus Pai ao Deus Filho. A igreja é o povo chamado para ser propriedade de Cristo. Em terceiro lugar, a igreja é o povo chamado para ser santo. Como ele diz no versículo 7, chamado para seres santos. A igreja é chamada do mundo para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo, para viver exclusivamente para Deus, no mundo, como sal e luz. Bonnet está correto em alegar que o chamamento não é fruto da santidade. Ao contrário, a santidade é fruto do chamamento. A santidade é tanto uma dávida quanto uma exigência. William Greathouse afirma corretamente que a ideia básica da santificação é a separação. Os santos, porém, não são apenas os separados, mas também os purificados. Em outras palavras, o povo de Deus é santo tanto de forma posicional como processual. Todos os que crerem em Cristo são separados para Deus e exige santificação posicional. Todos os santos devem santificar-se, também da forma processual. Os santos precisam santificar-se. Ser santo não significa ser canonizado. Todos os que creem em Cristo são santos e chamados para se santificarem. Em quarto lugar, a igreja é o povo que recebe graça e paz.
o apóstolo fala no versículo 7: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 1, versículo 7. Tanto a graça quanto a paz são dádivas divinas à igreja. É impossível pertencer à igreja sem ter graça e paz. A graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores, revelado em Cristo. A paz é o estado de reconciliação com Deus desse pecador salvo pela graça. A graça indica sempre algum dom absolutamente gratuito e totalmente imerecido, enquanto a paz é o bem-estar que os homens desfrutam mediante a graça. A graça é a raiz, a paz é o fruto. A graça é a causa da salvação, a paz é o seu resultado. William afirma de forma sublime que a graça de Deus é o favor em ação, sua benignidade e operação. É o arco-íris que circunda o seu próprio trono, do qual saem relâmpagos, sons e estrondos de trovões, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 3 a versículo 5. Pensamos no juiz que não só comulta a pena, mas também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como filho. A graça traz paz. Esta é tanto um estado, o estado de reconciliação com Deus, quanto uma condição, a convicção interior de que, consequentemente, tudo está bem. Concordo com Geoffrey Wilson quando ele diz que a morte propiciatória de Cristo provê a única base para a restauração da comunhão entre Deus e o homem. É a propiciação subjetiva daquele grande fato objetivo do Evangelho que produz a paz com Deus e a paz de Deus. E em quinto lugar, a igreja é o povo que dá testemunho da sua fé. Paulo afirma isso, dizendo: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo está proclamada a vossa fé, conforme Romanos capítulo 1, versículo 8. A igreja não é apenas chamada do mundo para ser propriedade de Cristo, mas é também enviada de volta ao mundo para ser embaixadora de Cristo e dar testemunho da sua fé. William Greathouse diz que Paulo nada sabe de uma fé que tão oculta, da qual nada é visível. Em linguagem hiperbólica, Paulo declara que a fé dos crentes de Roma era conhecida em toda a igreja, em todos os lugares onde o cristianismo fora estabelecido, no vasto Império Romano. Amém? Vamos falar agora de outro tópico, de outro ponto muito importante, que é as marcas do apóstolo verdadeiro, que vai do versículo 8 ao versículo 13 de Romanos. Vamos fazer a leitura. Antes de tudo, sou grata a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo. Até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Glória a Deus. Mas o que Paulo está falando aqui é o seguinte: depois de falar sobre o Evangelho e a igreja, Paulo conclui a sua introdução falando sobre si mesmo.
Embora não fosse o fundador da igreja, Paulo se sentia responsável por ela, uma vez que era o apóstolo destinado aos gentios. Roma, a capital do império, estava dentro da sua jurisdição. E dentro desse tópico podemos destacar 4 verdades importantes. Em primeiro lugar, Paulo dá graças pela igreja, conforme o versículo 8. A única igreja pela qual Paulo não dá graças é pela igreja da Galácia. Aquela igreja estava sendo seduzida por falsos mestres judaizantes a abandonar o evangelho de Cristo e a abraçar outro evangelho. Quanto à igreja de Roma, ele dá graças a Deus, porque embora aquela igreja tivesse sido estabelecida por crentes desconhecidos, sua fé era conhecida no mundo inteiro. Paulo dá graças a Deus pela igreja por meio de Cristo. A ação de graças ascende a Deus por Jesus Cristo, pois que é por ele que a graça desceu aos homens. William diz que esse círculo nunca deve ser quebrado. As bênçãos divinas, descendo do céu, retornam ao céu na forma de grato reconhecimento. E em segundo lugar, Paulo ora pela igreja, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele fala no versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 1 de Romanos. Mesmo não conhecendo pessoalmente a igreja de Roma, Paulo ora pelos crentes sem cessar, chamando-os o próprio Deus por testemunha. Em todas as suas orações havia sempre um propósito firme e incansável de rogar a Deus por uma oportunidade para visitar a igreja. Paulo acredita na eficácia da oração. Ele não apenas ensina sobre a importância da oração, mas também ora. A teologia da oração e a prática da oração andam de mãos dadas na vida do apóstolo. A oração é o meio ordenado por Deus para conceder bênçãos ao seu povo. Citando Robert Aldine e Geoffrey Wilson, registra que orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus sua glória. Em terceiro lugar, Paulo anseia ver a igreja. Ele diz: porque muito desejo ver-vos, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, conforme o versículo 11 ao versículo 13, do capítulo 1 de Romanos. Paulo informa seus leitores que não se tratava apenas de desejo e oração, mas ele também tinha um propósito constante de visitá-los. Tanto a mente quanto o coração de Paulo estavam voltados para esse ardente anseio de visitar a igreja de Roma. Ele faz questão de informar aos crentes que, muitas vezes, se propôs a ir, mas a sábia providência divina não o permitiu. Possivelmente, os empreendimentos não terminados o haviam retido até aquele momento no Oriente, conforme capítulo 15, versículo 22 e 23 de Romanos. Mas aquilo que parecia um problema tornou-se grande bênção. Como Paulo não pôde visitar a igreja de Roma, escreveu-lhe: por isso temos esta carta aos romanos. Quando o nosso desejo não é realizado, é porque um propósito maior está em curso. Quando nossos sonhos não são cumpridos, é porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E em quarto lugar, Paulo deseja estabelecer uma relação de reciprocidade com a igreja. Ele afirma dizendo: a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua.
vossa e minha, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, conforme Romanos capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13. Dentro desse versículo 11 ao versículo 13, irmãos, há 3 verdades no texto que merecem destaque. A primeira delas, Paulo quer repartir com os crentes algum dom espiritual, conforme o versículo 11. A palavra charisma é a mesma utilizada para descrever os dons espirituais. Não se tem certeza, porém, sobre que tipo específico de dom espiritual Paulo está falando. William opina que Paulo se refere ao fortalecimento espiritual em geral, e não à comunicação de algum dom carismático específico, como falar em línguas, por exemplo. Segunda observação, Paulo quer confortar e ser confortado pelos crentes, conforme o versículo 12. Paulo não tem a pretensão de apenas confortar os crentes, também deseja ser confortado por eles. Não quer apenas dar, deseja também receber. Adolf Paul diz que cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. No âmbito do corpo de Cristo, ninguém dá sem receber em troca. Granfield está certo quando diz que não há ninguém tão desprovido de dons na igreja que não possa, de alguma forma, contribuir para o nosso progresso espiritual. São a má vontade e o mau orgulho que nos impede de tirar proveito um dos outros. Em terceiro lugar, Paulo quer colher entre os crentes algum fruto espiritual, conforme o versículo 13. Por fruto, irmãos, entende-se sem dúvida a recompensa esperada de suas atividades apostólicas, a conquista de novos convertidos e o fortalecimento da fé e da obediência daqueles que já criam. Paulo não quer apenas semear, mas também colher. Ele não deseja apenas ter o pesado labor do investimento, mas anseia também obter a deleitosa recompensa desses investimentos. Não é apenas entre os crentes da Igreja de Roma, mas igualmente entre os demais gentios. Amém, meus irmãos? E no estudo de hoje nós ficamos por aqui. Mas antes de encerrar, gostaria de pedir a vocês, humildemente, que se vocês estão gostando do nosso estudo, curte nossa página, compartilha e se inscreve em nosso canal. Fazendo isso, você está fortalecendo o nosso canal e nos ajudando a continuar. Embaixo do vídeo vai ter o link das nossas páginas Facebook, Twitter. Compartilha. Talvez lá tenha alguém que esteja precisando de um estudo desse. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor e vejo vocês no próximo estudo.